Fala galera, aqui é o Fortar trazendo um vídeo diferente dessa vez. Eu queria falar com vocês um pouco sobre as mudanças que estão anunciadas da Gwen no patch 12.7, que está anunciado para o dia 13 de abril. Caso vocês queiram ver todas as mudanças, eu vou deixar um link na descrição, mas nesse vídeo eu vou falar exclusivamente da Gwen. E também eu quero trazer uma abordagem histórica da Gwen, de como que foi a sensação de cada nerf que ela teve e o que eu acho que vai impactar com esse buff. Então é uma análise um pouco diferente do que deve ter por aí no YouTube. Eu jogo com a Gwen desde que ela lançou. Sou realmente viciado nessa campeã. Eu tenho a maior maestria do Brasil. Somando todas as contas, eu teria mais de 1.100.000 de maestria de Gwen. Eu tenho muitos jogos com ela, então acho que eu tenho um pouco de critério para falar, né? Mas eu não sou o melhor jogador de Gwen, nem de perto. Tá, eu só tô dizendo baseado na minha experiência, no que eu senti jogando. Basicamente, a Gwen é a pior campeã do top em taxa de vitória. Ela é estatisticamente a pior campeã do top. Ela tem 44% de taxa de vitória, o que é muito, muito baixa. Mas ao mesmo tempo, em jogos competitivos, ela tem um grande impacto positivo e uma taxa de vitória alta, o que faz com que a Riot esteja no impasse de como balancear a Gwen, para que ela seja jogada na solo kill, que corresponde a 99,9% dos jogos, e também seja balanceada no competitivo. Isso é muito difícil no kit da Gwen. A Gwen, ela tem uma característica muito interessante, que ela é uma campeã que consegue facilmente, quando está forte, fazer um 1v9, carregar um jogo. Ela realmente consegue. E essa característica nunca foi mudada em nenhum nerf dela, tá galera? Nenhum nerf dela nunca mudou o dano dela. A questão que mudou é a dificuldade de executar a luta no último nerf, e também a facilidade que você vai ter de ficar fidado. Isso que mudou. As lanes que eram fáceis estão ficando mais difíceis com os nerfs. E isso faz com que você fique mais fraco no late game e não consiga impactar. Mas se você ficar forte, igual ficava antigamente, você faz a mesma coisa que fazia antes. Basicamente é isso. A Gwen nunca teve nerf em dano. O primeiro grande nerf que a Gwen teve foi no attack speed do E. Nessa época eu jogava de um jeito muito diferente, porque ninguém sabia jogar contra a Gwen. E o que eu fazia muito nessa época era começar com Q, ficar estacando, e assim que o cara chegava perto, eu dava um Q. E aí sim eu começava a bater nela com E, e na pessoa com E, e ficava fazendo essas trocas assim. Né? Q hit de preferência, né? Q hit, Q hit, Q hit. Eu ficava assim, sempre que eu tinha as stacks. Antigamente isso dava muito certo, tá? Esse era um estilo de jogo muito fácil de jogar e dava muito certo. Ninguém sabia jogar contra a Gwen. Inclusive, eu considerava nessa época o Jax um campeão fácil de enfrentar. Porque nessa época os Jax não sabiam jogar contra a Gwen. E esse estilo de jogo de começar com Q e ficar batendo dava muito certo. Muito certo mesmo. Hoje em dia os Jax aprenderam a jogar contra a Gwen, então você tem que readaptar seu estilo de jogo para enfrentar os seus adversários. Né? Mudou muito o estilo de jogo da Gwen, na minha opinião, atualmente, do que era lá no início. Esse primeiro nerf reduziu metade do bônus attack speed que ela tinha no E. Antes ela ganhava 40% de attack speed, agora ganha 20%. E você só recupera esse attack speed que você perdeu lá no level 13, quando você maximiza o E. Então isso faz com que o late game dela seja exatamente igual na primeira versão dela, só que até você chegar lá você estaria nerfado no attack speed. Você teria que chegar a level 13, e até chegar a level 13 muita coisa pode acontecer. Esse nerf eu concordei 100% com a Riot, porque era muito roubado o attack speed que ela ganhava level 1. E apesar de que eu gostava de jogar de Gwen, eu senti muito impacto nisso. Apesar disso, eu concordo com a Riot ter nerfado essa habilidade, eu achei que ficou justo. A questão foi o segundo grande nerf no E dela, que reduziu o alcance do ataque básico. Esse nerf me prejudicou demais, porque ela já não estava tão forte, ela estava com 40 e poucos % de taxa de vitória, 47 se não me engano. E ela realmente foi muito quebrada nisso. Ela desceu para 44% de taxa de vitória, praticamente caiu para menos de um terço da popularidade que ela tinha. Então, realmente esse nerf afetou muito. Assim, ninguém mais queria jogar de Gwen. Tava muito difícil, alguns matchups que eram muito fáceis ficaram muito difíceis. E esse nerf também, para quem já jogava de Gwen, sentiu muita falta nesse. Às vezes você dava um engage, por exemplo, numa teamfight, e você não consegue resetar sua ult, que é uma mecânica mais essencial da Gwen, você conseguir bater em algum alvo que seja para você resetar sua ult e resetar seu E.
E por causa da falta de alcance, estava muito mais difícil fazer isso. Em certas situações muito específicas. Tá? Esse alcance piorou matchups, por exemplo, Sett, Darius e Riven, que você precisava ficar afastado das minions, afastado do oponente, farmando no alcance máximo para você não tomar engage. Por exemplo, a Riven, você tem que deixar a Riven chegar em você para depois você usar o dash, e não deixar ela começar o engage já colado em você, porque aí ela vai te dar muito mais dano, entendeu? Então esse alcance para você farmar era essencial para Gwen. Então esses matchups ficaram mais difíceis. Ainda são jogáveis, mas ficaram mais difíceis. Agora a notícia boa é que a Gwen vai ter um buff que eu considero muito bom, que vai afetar muito matchups onde o cooldown da ult é um tema interessante. Né? Os buffs que ela vai ter vai ser redução de cooldown da ult no nível 1 e 2 e a redução de cooldown do E ao acertar um inimigo. Essa redução de cooldown do E eu acho que vai impactar alguma coisa no nível 1, que você vai ter o E mais vezes. Você vai conseguir nos níveis iniciais usar o E mais vezes. Mas a partir da terceira evolução do E, assim, ou da segunda, dependendo dos seus itens, quase que não vai mudar muita coisa. Só vai mudar mesmo para quem consegue realmente abusar da mecânica de reset e ataque básico. Então, para jogadores mais experientes, eu acho que vai ser bem impactante isso. Você vai ganhar, de vez em quando, um ataque básico a mais. Isso é relevante num V1, muito relevante. Para levar a torre também é relevante. Mas para jogadores mais iniciantes, que não consegue abusar muito dessa mecânica, não vai mudar nada esse, na minha opinião. Até porque antigamente você já tinha a velocidade de ataque bônus constante. A partir da terceira evolução do E, você não precisava, você sempre teria ataque speed extra, enquanto você estivesse batendo em algum alvo. Já a redução de cooldown na ult, isso é muito interessante para vários matchups onde esse cooldown é o tema. Por exemplo, o matchup contra Kayle, que é um matchup que, na minha opinião, quando a Kayle joga bem, é muito difícil solar a Kayle, porque ela tem muito move speed, ela tem muito slow e range. Então você não consegue chegar na Kayle, você teria que ter um ghost, uma coisa assim. E geralmente uma estratégia para você solar a Kayle é você jogar baseado no cooldown da ult dela. Antigamente o cooldown da ult da Gwen era 120, enquanto o cooldown da ult da Kayle era 160. Ou seja, você tinha 40 segundos para você solar ela sem ult, que era um espaço de tempo assim, bom, você tinha que aproveitar esse espaço de tempo. Agora esse espaço de tempo vai aumentar. Ou seja, você vai ter mais tempo para conseguir uma oportunidade de solar ela. Lembrando que, vamos supor, se esses 40 segundos que você tinha de tempo ela ficasse mais safe, não ia adiantar nada. Ela conseguiria, do mesmo jeito, esperar voltar a ult para trocar com você. Porque antigamente o cooldown da ult do Sett e do Darius era igual ao cooldown da ult da Gwen. Agora com esse buff vai ficar maior. Ou seja, a Gwen vai ter um espaço de 20 segundos para trocar com esses dois. O que é muito bom. Muito, muito bom mesmo. Porque geralmente quando tem um duelo no top, os dois top laners lutam juntos. Né? E no próximo duelo, quem tiver ult primeiro consegue um engage, uma oportunidade melhor de matar o outro. Né? Às vezes 10 segundos que tem sem ult do outro é suficiente para você conseguir um abate. Então isso é uma coisa que eu abuso muito, esse cooldown da ult, sabendo o cooldown da ult dos inimigos é muito importante. Enfim, sempre que você for jogar contra um top lane, pesquisa antes assim quanto que é o cooldown da ult dele, para você ficar atento. Então eu acho que vai subir o win rate dela em uns 3%, que na minha opinião ela ter 47% de win rate e 48% é a taxa ideal para ela ser balanceada. Porque se a Gwen, na minha opinião, ela não pode ter 50% de win rate, porque senão ela é quebrada, ela é roubada demais, tá galera? Tem que falar a verdade, ela é roubada. Eu acho a Gwen forte, na minha opinião, mas por ela estar tão nerfada, ela acaba não conseguindo muitas vezes disputar com outros top lanes que tem builds muito mais eficientes em ouro. Por exemplo, o item quebra-casco, que é um item de AD, o item Dança da Morte, outro item de AD, Espada do Rei também é um item forte, que também é de AD, e nenhum desses itens a Gwen builda. Ou seja, a Gwen ela tá com uma itemização um pouco fora do método top. Acho que por hoje é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, tá? Se inscrevam no canal, caso gostem desse tipo de vídeo.
Qualquer coisa eu trago mais notícias sobre isso, tá? Eu primeiro teria que testar como é que ficaram as mudanças, para depois falar com mais detalhes, mas eu chutaria uns 3% de taxa de vitória, talvez 2 e pouco, ela no mínimo isso ela ganha com esse buff. Eu achei interessante, sim, acho que qualquer buff na Gwen é muito bem-vindo. E é isso, galera, até o próximo vídeo. Um abraço a todos.